começando aqui na Web ADV, Jesus está voltando, o programa Pôr do Sol. Já estamos vivendo sábado. Esse programa tradicionalmente é na passagem da sexta-feira, que é o sexto dia da semana, para o sétimo dia, que é o sábado do nosso Senhor, do nosso Deus. Conosco, trabalhando como de costume nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, o senhor Aldo Pimentel, com a companhia, com a presença, com a força espiritual da senhora Estela Pimentel. Conosco hoje na apresentação, a irmã senhora Sandra Carpes de Fraga. Boa noite, irmã. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação nós estarmos juntos aqui para participarmos do programa O Pôr do Sol. E a minha saudação, então, a todos os internautas que estão nos acompanhando agora. Muito bem, vamos iniciar o nosso programa, então, com uma oração pedindo a presença do Espírito Santo conosco. Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos já nas horas sagradas do teu santo sábado, e por isso agradecemos a Ti pela semana as atividades que nós desenvolvemos durante a semana, por todas as bênçãos recebidas. E agora, Senhor, dedicamos esse tempo a Ti, ao estudarmos a Tua palavra e nos prepararmos um pouco mais para estarmos mais perto de Ti, para passarmos esse dia de sábado com alegria em nossos corações e dedicarmos a Ti, Senhor, essas horas que teremos pela frente, como momento de adoração, louvor e de servir a Ti, Senhor. Aceita a nossa oração, que o Teu Santo Espírito Santo nos acompanhe agora ao estudarmos a Tua palavra, ao participarmos desse programa, e que todos nós, Senhor, possamos ser ricamente abençoados com as mensagens de hoje. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigado pela companhia dos nossos amigos internautas que nos honram com a sua sintonia neste programa de hoje. E pedimos a Deus que tudo o que aqui vos transmitirmos seja para o vosso proveito espiritual. Os adventistas, membros da Igreja Adventista, recebem anualmente um pequeno livro chamado Janela 1040, falando sobre missionários anônimos. Janela 1040 é sobre uma localização geográfica lá no Oriente. Então, esta localização é que se chama Janela 1040. Em 2015, 25 famílias deixaram tudo rumo ao desconhecido. Imagino que você já tenha ouvido falar sobre esses missionários. A cada programa Culto Pôr do Sol, queremos que você se sinta mais perto deles, conhecendo curiosidades e os milagres vividos dia após dia na região, que é a mais desafiadora para o cristianismo, nesta chamada região Janela 1040. E é nesta parte do planeta onde estão 2/3 da população mundial, mas apenas 1% são cristãos. É uma região muito pobre, onde a maioria é muçulmana, hindu e budista. São bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E a irmã Sandra nos traz hoje mais um fato que aconteceu lá junto dos missionários na Janela 1040. Então, a história que nós vamos ver hoje, que tem como título Ameaça de Envenenamento, ela é contada por um casal de missionários e eles trabalham, servem na região da África. Então, nos diz assim: servimos como missionários na África, em um país de extrema pobreza, onde fome, doenças e morte atingiam de forma brutal a vida da população. Testemunhamos a ação direta do inimigo sobre a vida das pessoas. Durante um período de 15 dias de evangelismo, Deus permitiu que todas as noites seu amor, cuidado e seus planos fossem manifestados por meio de verdades bíblicas ensinadas a pessoas que na grande maioria eram animistas. Entre as muitas pessoas que assistiram às reuniões, houve duas
que estavam presentes todas as noites e me chamaram a atenção. Uma delas era uma jovem estrangeira que não falava português. A outra, um rapaz muito solícito e bastante atento a tudo que ensinávamos. Visitamos aquelas pessoas e encontramos a jovem estrangeira que estava de passagem, hospedada na casa de parentes. Quando começamos a conversar, graças à ajuda da prima, que servia de intérprete, perguntei como ela conseguia entender o que era falado todas as noites se a prima não a acompanhava às reuniões. Para nossa surpresa, ela disse que não sabia explicar, mas entendia tudo o que estava sendo falado desde o primeiro dia. Visitamos também o rapaz. Assim que chegamos, ele nos informou que estava muito feliz por ter conhecido Jesus e que desejava ser batizado. Nas últimas 2 noites de evangelismo, percebi que ele não estava presente e fiquei me perguntando o motivo, pois ele havia tomado a decisão. Foi então que um de seus amigos relatou o que tinha acontecido. Quando o rapaz revelou à mãe sua decisão, ela, que era adoradora de espíritos, ficou com muita raiva e ameaçou envenenar sua comida, caso ele realmente fosse batizado. No sábado pela manhã, no local escolhido para batizar os 15 candidatos, o rapaz não apareceu. Esperamos por um tempo, mas ele não chegou. Realizamos toda a cerimônia com o coração partido. De repente, quando olho para a porta da igreja, vejo o jovem chegando com uma troca de roupa e a toalha debaixo do braço. Não sei como descrever o sentimento que tive naquele momento. Saí de onde estava e fui até ele, e só consegui dizer: "Você veio." Ele disse: "Pastor, antes eu servia aos espíritos, agora conheci a Jesus e o aceito como meu Salvador. Mesmo que minha mãe envenene minha comida. Se precisar morrer por Cristo, morrerei." Que maravilhosa decisão. Muito bem. Interessante essa história, como todas as outras que já ouvimos no pequeno livro Janela 1040. Temos mais uma meditação, uma reflexão muito importante no livro de meditação, meditações diárias, que nós, adventistas, também recebemos anualmente, deste ano de autoria de Alberto Tim, e intitulado Dia Inesquecível. E o título da nossa meditação de hoje é Até o Último Homem. No Evangelho de Cristo, lá no livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, temos uma passagem muito interessante. Digo Evangelho de Cristo porque toda a Bíblia trata-se de Jesus. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38, diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O sábado 5 de maio de 1945, quer dizer que já se passaram 73 anos, coincidentemente, 5 de maio, mas lá do ano de 1945, e hoje estamos vivendo o sábado 5 de maio de 2018. Então, neste sábado, 5 de maio de 1945, foi um dia desafiador na Batalha de Okinawa. As tropas japonesas defendiam ferrenhamente sua última barreira, a escarpa Maeda, penhasco imenso que os soldados chamavam de desfilador ou desfiladeiro de Hakusao.
Na frente da ilha de Okinawa estava localizado, então, este despenhadeiro. Quando os soldados norte-americanos chegaram ao topo do paredão, os inimigos os confrontaram com um contra-ataque vitorioso. Os oficiais dos Estados Unidos ordenaram retirada imediata. Todos os soldados obedeceram, exceto um, Desmond Doss, o qual, arriscando a sua própria vida, voltou à frente de batalha a fim de resgatar o maior número de soldados feridos. Naquela ocasião, ele salvou no mínimo 75 vidas. Dias depois, o próprio Doss foi gravemente ferido por uma granada japonesa que caiu a seus pés e pela bala de um franco-atirador que atingiu seu braço. Com muita dor e perdendo sangue, ele preferiu que outros soldados feridos recebessem atendimento antes dele, disposto até mesmo a morrer para que outros pudessem viver. Doss pagou um preço vitalício por seus atos de heroísmo. Por 5 anos e meio recebeu o tratamento para tuberculose e ele contraiu essa tuberculose durante a guerra. Por fim, um pulmão e 5 de suas costelas precisaram ser removidos. Entretanto, ele permaneceu em paz com a própria consciência. Doss, um paramédico adventista do 7º dia, não disparou uma arma sequer e nem carregava uma. Em vez de matar, ele escolheu curar, até mesmo durante as horas do sábado. Em 12 de outubro de 1945, Doss foi condecorado com a Medalha de Honra, entregue pelo presidente norte-americano Harry Truman. Ele foi o primeiro objetor de consciência a receber essa honraria, que foi sucedida por vários outros reconhecimentos. Sua história é contada no livro Soldado Desmond, escrito em 2016. Essa história extraordinária ganhou vida no célebre filme Até o Último Homem, que é o título da nossa meditação de hoje. Este filme também é de 2016, dirigido por Mel Gibson. Nem sempre os verdadeiros heróis de guerra são aqueles que matam mais soldados inimigos. Podem ser aqueles que salvam mais vidas, como fez Desmond Doss. Ele se tornou um herói por viver e praticar o exemplo de Cristo, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O mundo necessita de mais heróis desse tipo. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Amor Glorioso. Estou me contemplando.
Sou Deus, fechando com a nossa meditação de hoje. Inclusive, na meditação que a gente levou ao ar há poucos instantes, sobre o trabalho desse Desmond Doss, esse paramédico, sobre aquelas pessoas que vão prestar serviço de socorro na área de medicina para aqueles que estão em situações como de guerra. E citou na nossa reflexão uma passagem bíblica de Mateus 12:12, na frase que diz: em vez de matar, ele escolheu curar até mesmo durante as horas do sábado. Que ele esteve então envolvido nesse trabalho de salvar feridos, mesmo no sábado. E vejamos o que nos diz então essa passagem aqui citada, Mateus capítulo 12, versículo 12. Diz o seguinte, muito interessante: ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha, logo é lícito nos sábados fazer o bem. Né? Então, foi quando Jesus foi criticado porque estava curando um homem de mão ressequida no sábado. E é interessante essa passagem bíblica, porque às vezes as pessoas pensam que quem guarda os sábados, adventistas, não fazem nada no sábado, ficam em casa, recolhidos, orando, dormindo, né? Mas não é assim. O nosso trabalho de fraternidade, de amor ao próximo, não tem dia que não se possa fazer. E o sábado é um dia especial. Tivemos até casos aqui em Carazinho de grupos de jovens adventistas, também acompanhados de adultos, que socorreram famílias que estavam com suas casas em estado lamentável, consertaram e outras reconstruíram. Então é um dia para se fazer o bem, como qualquer outro dia. E principalmente porque no sábado é um dia sagrado, dia que Deus deixou para a gente, lá no comecinho da Bíblia, lá no capítulo 2 da Bíblia, que na maior parte das Bíblias está já na primeira ou segunda página, né? Que está ali uma passagem muito interessante que fala sobre o descanso de Deus. Deus não precisa descansar, mas foi um exemplo no momento em que ele reservou esse dia especial para os seus filhos, para as suas criaturas, os seres humanos. Não é? Então é lá no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 1 ao 3, que fala sobre a criação do mundo, que Deus criou tudo que existe nos céus e na terra, e depois que terminou a sua obra, no dia 7º, ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Então nele descansou Deus, dando-nos o exemplo de que é um dia especial para descansarmos de nossos trabalhos físicos, trabalhos profissionais e nos dedicarmos especialmente a um contato mais direto, mais íntimo com Deus no 7º dia, o sábado. E lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, onde estão os 10 mandamentos, Deus citou os 10 mandamentos para Moisés. A partir do versículo 8, ele já disse: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que lembra-te? Porque ele já havia citado antes, já havia dito que era o dia de descanso. Descansou, santificou, né? O sábado, abençoou. Então ali a partir do versículo 8 do capítulo 20 do livro de Êxodo, nós temos essa advertência de Deus: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E ali vai, né, então, falando sobre o sábado, desde o versículo 8, né, até o versículo 11. É isso, né? Que fez toda a sua obra, lembrando que Deus fez tudo, criou e descansou, então está recomendando no 4º mandamento que os homens também descansem. Tenham esse dia especial, que nós agradecemos a Ele por ter realmente o sábado para o santificar. Vamos então, prosseguindo com o nosso programa Pôr do Sol, aqui na Web ADV, Jesus está voltando. A irmã Sandra tem mais uma reflexão.
Bem, nós vamos refletir um pouco sobre um dos versos bíblicos mais conhecidos. Eu acredito que depois do Salmo 23, que é o Salmo do Bom Pastor, esse texto, esse verso, ele é extremamente conhecido e muitas pessoas, inclusive, têm ele memorizado. Então, nós vamos analisar um pouco esse verso. E ele se encontra, então, no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto declara que Deus amou tanto o mundo que deu Jesus como um presente, para que o mundo pudesse ser salvo por intermédio dele. Esta é a verdade central. Entretanto, vamos analisar um pouco mais esse verso. Observamos que ele conjuga dois verbos, amar e dar. E também observamos que esses versos estão no passado. Deus amou, Deus deu. Então, a primeira questão. O amor de Deus só se conjuga no passado? Deus amou o mundo? Ele não ama mais? Claro que ama. Deus amou ao mundo e continua amando. Segunda questão. Como resultado de seu amor pelo mundo, Deus deu Jesus como presente ao mundo. Jesus é o único presente de Deus ao mundo? Claro que não. Jesus certamente é o maior e mais perfeito presente de Deus ao mundo. Afinal, Jesus é a mais perfeita tradução do amor de Deus para todos nós. O melhor e mais perfeito presente, mas não o único. Como assim? O mesmo Deus que continua amando este mundo, continua traduzindo este amor em forma de presentes. Que presentes são estes? Seus filhos e filhas, ou seja, nós. Nesse sentido, podemos parafrasear João, capítulo 3, o verso 16. Deus continua amando o mundo de tal maneira que, além de ter dado seu Filho unigênito, Jesus Cristo, continua dando seus filhos e filhas, para que todo aquele que, por intermédio do testemunho deles, seus filhos e filhas, nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna pelos méritos do sangue de Cristo Jesus. Então, nós podemos refletir que você, eu, nós devemos ser, no nosso viver diário, o presente de Deus para alguém. Porque a nossa missão aqui nessa terra é amar, é servir. E Deus nos incumbiu, nos deixou essa missão. Nós somos filhos e filhas de Deus. Ele já nos deixou o maior presente, que foi o seu Filho unigênito ter morrido na cruz pelos nossos pecados. E nós, então, temos essa missão de levar essa mensagem às demais pessoas. Então, para concluirmos a nossa reflexão, nós vamos meditar no hino Foi Amor, que é um hino que resume toda a mensagem da salvação, toda a mensagem da redenção que a Bíblia nos ensina.
Muito bem, ouvimos então este hino em louvor ao nosso Deus, depois dessa reflexão da irmã senhora Sandra. E nós estamos chegando ao final do programa Pôr do Sol, na Web ADV Jesus está voltando. Agradecemos a companhia dos nossos amigos internautas, pedindo a Deus que tudo aquilo que a gente transmitiu aqui, que a gente levou da Palavra de Deus, tenha sido para o proveito espiritual dos nossos prezados amigos e amigas que estiveram sintonizados conosco. Obrigado pela vossa companhia. Obrigado também ao seu Aldo Pimentel nos trabalhos técnicos de áudio e vídeo, a companhia também da dona Estela Pimentel e a irmã Sandra Fraga, Carpes de Fraga, que está aqui com a gente na apresentação do programa de hoje. E queremos encerrar com uma pequena oração agradecendo ao nosso Deus. Grande e poderoso Deus, somos agradecidos por mais esta oportunidade de estar aqui levando a sua palavra, os seus ensinamentos para os nossos prezados amigos internautas. Agradecemos a presença do Espírito Santo que nos conduziu com as palavras que realmente devem ter atingido e sido do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Que Ele também tenha estado com os nossos ouvintes para que tenham assimilado os nossos comunicados bíblicos e que realmente tenham tirado proveito disso. Senhor, dá-nos a graça de no próximo sábado, próxima passagem de sexta-feira para sábado, estarmos novamente juntos aqui, levando a sua palavra. Desejamos a todos um feliz sábado, uma semana também proveitosa, espiritual e materialmente para todos, e voltaremos na próxima passagem de pôr do sol, de sexta-feira para sábado. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.